A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 28 de outubro de 2025. Irmãos, você que tem um pedido de oração, coloque aí nos comentários que eu vou estar orando por você. Eu tenho orado por vocês. Eu tenho orado pelas pessoas que estão comentando aqui embaixo. Coloque, irmãos, a área da sua vida que você quer que eu ore por você, que eu estarei orando. Ou até mesmo se você tem um parente, ou se você tem um amigo que quer que eu ore por ele, coloque nos comentários que eu vou estar orando por você, pela vida do seu ente querido, pela vida da pessoa que você colocar aqui nos comentários que você quer que eu ore. Amém? Irmãos, nós já vamos orar, mas eu quero compartilhar antes com vocês a palavra do Senhor. E Deus, irmãos, ele tocou no meu coração para eu falar acerca de Davi. Irmãos, eu acredito que todos vocês conhecem a história de Davi. Eu acredito, irmãos, que até as pessoas que não são cristãos, que não têm envolvimento com a igreja ou com alguma religião, eu acredito que essas pessoas conhecem a história de Davi, porque a história de Davi, irmãos, ela é muito conhecida, ela é muito falada. Irmãos, eu queria compartilhar aqui com vocês um segredo do sucesso de Davi. Irmãos, por que Davi, ele era um homem que tinha muitas vitórias? Tudo que Davi, irmãos, ele fazia, ele era bem-sucedido. Deus, ele concedia os desejos do coração de Davi. Talvez, irmãos, você que já leu a história de Davi, você que conhece a história de Davi, você talvez até pense, não, mas este homem era um homem privilegiado. Parece que Deus gostava mais de Davi do que as demais pessoas. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui o segredo de Davi. Por que Davi ele era bem sucedido? A gente sabe que Davi, irmãos, ele teve muitas vitórias, né? Ele ia para guerrear, ele saía para a guerra, ele saía vitorioso. Deus dava os inimigos na mão de Davi. Davi, irmãos, ele era rei de Israel. Davi ele era próspero. Davi, irmãos, ele era bem-sucedido em tudo que ele fazia. E por que Davi, irmãos, ele era bem-sucedido? Irmãos, a resposta é porque Davi, ele colocava Deus à frente de tudo. Davi, irmãos, ele colocava Deus à frente das batalhas. Eu quero ler com vocês, irmãos, aqui uma passagem na Bíblia, onde deixa bem claro o porquê que Davi ele sempre saía vitorioso nas batalhas, nas guerras. Irmãos, quando Davi ele foi enfrentar aquele gigante, você conhece, eu não vou precisar explicar para vocês a história de Davi, o gigante, porque acredito que todo mundo aqui conhece. Mas quando, irmãos, Davi ele foi enfrentar o gigante, ele tinha o conhecimento. Irmãos, o que eu vou falar aqui não é heresia. O que eu vou falar aqui, irmãos, é a pura verdade. Davi, irmãos, ele sabia que ele não tinha capacidade para enfrentar aquele gigante. Mas ele sabia, irmãos, que o Deus no qual ele servia tinha poder mais do que suficiente para entregar aquele gigante nas mãos de Davi. Davi, irmãos, ele sabia que Deus era muito maior do que aquele gigante. E que Deus ele podia dar vitória a Davi. Davi, irmãos, ele não colocou a força dele na sua capacidade. Porque, irmãos, capacidade ele não tinha. Irmãos, era um gigante de aproximadamente 3 metros de altura. E Davi era um garoto, ele era pequeno. Ele não tinha habilidade em guerrear, ele não era um soldado. Tanto é que Saul, quando vai colocar armadura em Davi, Davi ele fica todo sem jeito, ele não consegue se locomover direito por causa que ele não tinha estrutura para poder usar armadura. Ou seja, ele não tinha experiência, irmãos, com guerra. Ele não tinha capacidade. Mas, irmãos, Davi ele sabia que o Deus no qual ele servia era infinitamente maior, era infinitamente mais forte
do que aquele gigante que ele estava enfrentando. Eu quero ler com vocês aqui, irmãos, um versículo, uma passagem na Bíblia que vai falar acerca dessa batalha de Davi com o gigante. Acompanhe comigo aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 45. 1 Samuel 17, a partir do versículo 45, que vai dizer o seguinte, irmãos. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E no versículo, irmãos, 47 vai dizer o seguinte: Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Glória a Deus. Olha só, irmãos, olha só o exemplo que Davi ele nos dá quando ele vai enfrentar o gigante. Ele fala que não é por lança, não é por espada que Deus vai conceder a vitória. Não é pela força, irmãos, do seu braço que Deus vai te conceder a vitória. Deus, irmãos, ele vai te conceder a vitória quando você colocar ele à frente da sua batalha. Quando você colocar Deus à frente da sua luta. Irmão, sabe qual que é o problema? Muitas das vezes que nós cometemos, o erro que nós cometemos. O erro, irmãos, que nós cometemos é de não orar a Deus antes de tomar qualquer decisão. É de não consultar a Deus antes de tomar qualquer atitude. E, irmãos, por que eu estou falando isso aqui com você? Deus, irmãos, ele me mostrou que tem pessoas aqui que têm projetos. Deus, ele tem colocado projetos, sonhos no seu coração. Mas, irmãos, você sonha com algo que é maior do que você, que é maior do que a sua capacidade. Deus, irmãos, tem colocado sonhos no coração de você, porque, irmãos, Deus ele tem o poder de fazer isso, de colocar desejo no nosso coração. A palavra do Senhor está escrito que Deus ele concede a nós tanto querer quanto realizar. E Deus, irmãos, ele tem me falado que ele tem colocado projetos no coração de algum de vocês. Mas você olha, irmãos, para esse projeto e você fala: eu não consigo, esse projeto ele é muito grande. Isso que eu estou querendo fazer, eu não sei o que é, irmãos. Talvez, eu vou dar um exemplo aqui, talvez Deus ele está colocando no seu coração para você iniciar algo, para você iniciar o seu próprio negócio, ou para você conquistar alguma coisa, para você comprar uma casa, um carro, eu não sei. Talvez Deus ele tenha colocado no seu coração um ministério. Talvez, irmãos, Deus ele tenha colocado no seu coração um sonho. Talvez você tenha desejo de ministrar a palavra, de ser um pregador. Talvez você tenha um desejo de ser um pastor. Você tenha um desejo de ser um missionário. Eu não sei, irmãos. Eu estou dando aqui alguns exemplos. Irmãos, e você acha que esse sonho, ele vem de você mesmo? Esse desejo de querer, esse desejo de conquistar, esse desejo de fazer algo que está no seu coração. Você acha que esse desejo, ele vem de você mesmo? Você acha que esse sonho que você tem, ele vem de você. Mas não, irmãos, esse sonho foi Deus que colocou no seu coração. Mas talvez você pense: eu não tenho capacidade para isso. Irmãos, é justamente isso que Deus ele quer que você pense. Porque, irmãos, quando nós não temos capacidade de fazer algo, o que a gente faz? A gente pega e a gente ora, não é verdade? Irmãos, quantas das vezes Deus ele pediu para eu fazer algo que eu não tinha capacidade de fazer. Mas, irmãos, Deus ele faz justamente isso. Deus ele fala para que nós venhamos fazer algo que nós não temos capacidade. Por quê? Porque nós vamos depender dele para fazer. Porque, irmãos, quando Deus ele manda, ele pede para que nós venhamos fazer algo que nós já sabemos fazer, a gente não ora, não é verdade? Eu vou dar um exemplo aqui. Você, quando acorda de manhã, você acorda de manhã, vai pro banheiro, escova os dentes, depois você troca sua roupa, coloca uma roupa e pega o ônibus, vai pro trabalho. Irmãos, você precisa orar a Deus
para fazer essas coisas básicas? Você não precisa, porque você já sabe fazer. Você não precisa acordar de manhã e falar: "Oh Deus, me ajude a escovar o dente, porque eu não sei escovar os dentes". Não. Você pega e você faz, porque você já sabe, você tem sabedoria, você tem entendimento para fazer essas coisas simples. Mas, irmãos, quando aparece algo na sua vida que você vê que você não consegue fazer, o que você faz? O que nós fazemos? Nós dobramos os nossos joelhos e oramos a Deus. A gente fala: Deus, eu tô com esse problema aqui. Eu tô com esse negócio aqui, eu não tô conseguindo resolver. Irmãos, é isso que Deus ele faz muitas das vezes. Porque, irmãos, Deus ele quer relacionamento conosco. E muitas das vezes, irmãos, para que Deus ele venha conseguir ter relacionamento conosco, ele coloca um problema muito grande na nossa frente. Um problema que nós não conseguimos resolver. Um problema que só depende dele. É isso, irmãos, Deus ele usa muitas das vezes um problema para poder nos atrair para a presença dele. E talvez, irmãos, esse sonho que você está no seu coração neste momento, esse sonho que está aí maquinando na sua mente, você fala: eu não consigo, na minha capacidade eu não consigo. No meu entendimento, na força do meu braço eu não vou conseguir. Irmãos, é justamente isso que Deus ele quer. Ele quer que você reconheça que você não tem capacidade para quê? Para que você venha consultar a Ele, para que você venha colocar Ele na frente desse projeto, desse sonho que você tem. Assim como Davi. Irmãos, Davi, ele não tinha capacidade para derrotar aquele gigante. Mas Davi, irmãos, ele sabia que o Deus no qual ele servia tinha capacidade mais do que suficiente para poder derrotar aquele gigante. Foi por isso, irmãos, que Davi ele vai dizendo no versículo 47, no qual nós acabamos de ler: todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede a vitória. A batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Irmãos, Davi ele falou que não é pela força da espada, não é pela lança, não. É o Senhor que ia conceder a vitória. Talvez, irmãos, você tenha esse sonho, esse projeto. Talvez até mesmo Deus ele colocou no seu coração. Mas você fala: isso aqui eu não consigo resolver. Isso aqui não é para mim porque eu não tenho capacidade para isso. Irmãos, é justamente isso que Deus ele quer que você pense. Não porque Deus é ruim, irmãos. Deus ele não coloca um sonho no seu coração para ficar fazendo você imaginar, sonhar com isso e nunca obter. Não, Deus ele não é ruim. Deus ele não é mau, irmãos. Deus ele quer te dar esse sonho, mas ele quer que você coloque ele na frente desse projeto. Para que quando, irmãos, você conseguir, para que quando você conquistar, você reconhecer que Deus foi quem te concedeu a vitória. Foi Deus quem te deu. Deus, irmãos, ele coloca um projeto na sua vida maior do que a sua capacidade. Para que quando você conquistar, para que quando você obter êxito, você reconhecer que foi Deus que te deu. Porque, irmãos, quando a gente conquista algo, sendo que a gente já tem capacidade de resolver, de conquistar, a gente muitas das vezes acaba deixando Deus de lado. Mas quando Deus ele nos dá algo que, no nosso entendimento, na nossa capacidade, no nosso intelecto, nós não iríamos conseguir pela força do nosso braço, a gente glorifica a Deus. Porque a gente reconhece que nós não conseguiríamos pela força, pela nossa própria força. Assim como Davi. Davi ele glorificou a Deus, porque Deus entregou o gigante nas mãos dele. Porque ele sabia, irmãos, que na força do braço dele ele não ia conseguir. Irmãos, Davi era um jovem, como eu disse lá no começo, no comecinho desse vídeo. Davi era um jovem. O gigante ele tinha quase 3 metros. Aos olhos humanos, ele não ia conseguir. Mas Deus entregou o gigante nas mãos de Davi, por quê? Para que Davi reconhecesse que não foi na força do braço dele, mas sim na força do Deus dele. Irmãos, em outras palavras, o que eu quero dizer? Não mostre para Deus o tamanho do seu problema. Mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus.
Irmãos, esse problema que você está passando, esse projeto, esse sonho que está maquinando no seu coração. Irmãos, mostre para esse sonho ou para esse problema que é Deus que está no controle, que é Deus que vai te garantir a vitória. Amém, irmãos? Nós vamos orar aqui, irmãos, neste momento. Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Ore, apresente esse sonho, esse projeto a Deus. Fala, Deus, na minha capacidade eu não vou conseguir, mas se o Senhor for comigo, se o Senhor for na frente da batalha, se o Senhor for à frente desse sonho, desse projeto, eu vou sair vitorioso. E o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Amém? Ore comigo, irmãos, nessa manhã. Senhor, meu Deus e eterno Pai, aqui neste momento eu entrego a vida deste ouvinte. Ó Deus, eu entrego a vida deste irmão que ouviu essa palavra. E Deus, eu estou orando aqui neste momento para pessoas que têm um sonho da parte do Senhor. Ou até mesmo, ó Deus, um sonho que esse irmão tem desde criança, desde pequeno. Mas, ó Deus, para esse irmão é um sonho distante. É algo difícil de concretizar. É algo difícil de se materializar. Mas nós sabemos, ó Deus, que para o Senhor não há nada impossível. Não há nada impossível, ó Deus, que o Senhor não possa fazer. O Senhor pode todas as coisas. Ó Deus, nós sabemos que quando nós colocamos o Senhor na frente da batalha, na frente dos nossos sonhos, na frente dos nossos projetos, a vitória é garantida. Assim, ó Deus, como o Senhor garantiu a vitória para Davi contra aquele gigante. Ó Deus, aos olhos humanos, aos olhos naturais, Davi não tinha chance de ganhar aquela batalha, aquela guerra, mas o Senhor concedeu a ele a vitória, Deus. E é isso, ó Deus, que o Senhor quer de nós. E Deus, que nós venhamos entender o que nós precisamos fazer. Que nós venhamos, ó Deus, reconhecer, conhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Porque na palavra do Senhor está escrito: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. E talvez, ó Deus, é somente isso que nós precisamos fazer. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Então, que nós venhamos, a partir deste momento, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Que nós venhamos, ó Deus, colocar a Ti sempre nas nossas batalhas, nas nossas guerras, assim como Davi fez, ó Deus. Porque nós entendemos que esse é o segredo de Davi. Esse foi o segredo de Davi, ó Deus. Ele entendia que todas as vitórias que ele obteve não foi por mérito dele, mas foi por mérito do Senhor. Ó Deus, que nós venhamos colocar o Senhor à frente de tudo. Sim, ó Deus, até mesmo das coisas mais simples da nossa vida, até mesmo, ó Deus, nas decisões mais simples, que nós sempre venhamos colocar o Senhor em tudo, para que nós venhamos, ó Deus, sair bem-sucedidos, para que nós venhamos, ó Deus, também ter relacionamento com o Senhor, porque, ó Deus, é isso que o Senhor quer de nós, relacionamento. E muitas das vezes, ó Deus, nós não nos relacionamos com o Senhor, mas que nós venhamos, ó Deus, colocar o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Não para que a gente venha simplesmente ser bem-sucedido, não, Deus, mas para que nós venhamos ter relacionamento com o Senhor. Que nós venhamos crescer espiritualmente. Que nós venhamos, ó Deus, colocar o Senhor em todos os nossos caminhos, em todas as nossas veredas, para que nós venhamos ficar mais perto de Ti. E para que nós também, ó Deus, venhamos alcançar a vitória. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo. E desde já, ó Deus, te agradeço. Crendo, ó Deus, no milagre e crendo na vitória. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Não se esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Deixe seu gostei. Amanhã, irmãos, eu estarei de volta com a oração da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.